Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, às minhas redes sociais. Que Deus te abençoe. A você que já me segue, meu muito obrigado. A você que ainda não me segue, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, recomendar esse conteúdo para muitas pessoas, tá bom? Compartilhar muito para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Obrigado a você. Olha só, gente, hoje eu quero tratar com você um assunto muito importante, muito especial, tá bem? Haja vista que o mundo está sendo preparado para ser entregue ao anticristo, tá bem? Hoje, nesse vídeo escatológico, eu quero conversar com vocês, né? Coloquei um tema aí no banner de miniatura no YouTube, Desperta a Igreja, porque vejo e penso e que a igreja precisa despertar em alguns aspectos. Nós, como igreja, precisamos acordar de fato. Estamos dormindo em muitas questões e precisamos despertar desse sono, esse sono da indolência, esse sono da preguiça espiritual. E eu quero mostrar para vocês aqui, né, em pelo menos 5 pontos, o que já está acontecendo. O que a palavra de Deus já vem dizendo ao longo do tempo e que já está acontecendo entre nós. E nós não estamos percebendo ou não estamos dando devido valor a isso, tá bem? Veja, perceba como o cenário está sendo preparado pelo anticristo, tá? Pelo espírito do anticristo, aliás, para receber a figura, o líder político, que é o anticristo. Tá bem? Então, eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Em 5 pontos aqui, mostrar para vocês como é que está acontecendo isso, que está bem debaixo do nosso nariz e a gente não está percebendo. Olha, a primeira coisa, se você quiser apontar aí, anotar, a primeira coisa que está acontecendo e que é muito visível no nosso meio e assustador é a apostasia. E o que é apostatar-se da fé? É deixar a fé que prega, é pregar contra a fé que um dia pregou, é pregar contra princípios que um dia pregou. Gente, nunca se viu tanto de liderança, tanto de gente que está abandonando seus princípios, os princípios judaicos cristãos, os princípios que são base da nossa fé, para apoiar princípios que são totalmente o contrário. Isso é assustador. Não dá para a gente ver essas coisas e deixar passar. Muito pelo contrário. Afinal de contas, somos protestantes, aqueles que protestam. Então, entenda uma coisa. Nunca se viu um tempo de tamanha apostasia como o tempo em que nós estamos vivendo hoje. É assustador. São padres se apostatando. O Papa mesmo disse que a Bíblia é um livro muito antigo e que precisa ser revisado. Olha só, gente, não dá nem para não dá nem para entender o que um cara desse fala. O Papa da Igreja Católica, aquele que deveria proteger as Sagradas Escrituras em nome da fé. Mas pronto, vamos falar agora dentro da nossa casa. Pastores que estão se apostatando da fé. Se fala até em pastores esquerdistas. Gente, a pauta da esquerda é totalmente anticristã. A pauta da direita é uma pauta judaico-cristã. E a pauta da esquerda, a agenda da esquerda, é totalmente anticristã. E o que tem de pastores, líderes, crentes, apoiando a pauta da esquerda? Olha, não está escrito no gibi, hein? Pelo amor de Deus. Então, nunca se viu um tempo de apostasia tão grande, tão preocupante, quanto o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Não dá para a gente ver essas coisas e deixar para lá. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada como ela é. E ela tem uma palavra forte contra aqueles que se apostatam da fé, que deixam de crer naquilo que um dia era base de princípio para a sua fé. Isso é muito perigoso. Olha, nós vemos que muitos líderes estão
chegam ao ponto de dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, já é um livro antigo. Por exemplo, tem um pastor muito famoso no Brasil que diz que a palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser atualizada. Veja só a que ponto nós estamos chegando. Sendo que existem muitos outros exemplos que eu podia dar aqui para você agora e pronto. Mas olha, vamos deixar só esse aí por enquanto, né? Mas por que tudo isso? Por que apostasia? Porque a ideia do anticristo é unificar as religiões. Já tem pastores, líderes religiosos, né, que estão tentando unificar em uma só fé. Um exemplo muito claro, que saiu na mídia, inclusive, que todo mundo deve ter visto, foi o Papa, o islamismo, ali no Oriente Médio, né, tentando uma aproximação, uma unificação da fé, dentre outras religiões, buscando uma unificação da fé. Isso é uma pauta do anticristo. Isso é o que ele vai implantar no seu governo. Mas lembre-se, o anticristo ainda não está como pessoa política operando, mas o espírito do anticristo já opera no mundo em que nós estamos vivendo. Então todo o cenário está sendo preparado para isso. A segunda coisa que eu quero falar para você aqui é o desenvolvimento absurdo da tecnologia, porque o anticristo se utilizará da tecnologia. Então a tecnologia dará a ele voz e visibilidade, alcance e pronto, vai ser algo estrondoso, assim como a TV, assim como os rádios, assim como a internet, principalmente, dará voz e visibilidade. Gente, e não só isso, o avanço da tecnologia está tão absurdo que já se fala em comunidade robótica. Enfim, olha, se nós pararmos aqui, dar um Google aí, pesquisar sobre isso, nós vamos achar tantas coisas absurdas, pessoas que estão se casando com robôs, pessoas que estão constituindo famílias com robôs. Gente, é uma coisa absurda de se pensar. São carros que já voam, já não precisam mais andar ali na autoestrada. Não, agora eles voam, carros que voam. Pronto. Olha, a tecnologia está tão avançada em muitos quesitos que nós nem temos noção do que acontece muitas vezes. E precisamos, através disso, entender que tudo isso é um avanço, é uma preparação para receber o anticristo. Então, a terceira coisa que eu quero falar com vocês sobre isso é o seguinte, é que há em desenvolvimento, agora, há em implantação, agora, uma mentalidade mundial. Como assim? Vou te explicar. Para que o anticristo, como ordem política e como político que será, implantar os seus projetos, precisa se desenvolver na humanidade, nas nações, nas massas, uma mentalidade para uma nova ordem mundial. Isso é óbvio. E isso está sendo implantado desde berço, desde as criancinhas, aos adolescentes, aos mais jovens, aos mais idosos. Gente, há uma mentalidade sendo desenvolvida, unificação de uma só língua, uma só cultura. E isso tem sido muito claro para todos nós. É só nós abrirmos os nossos olhos para ver o que está acontecendo. Há uma mentalidade sendo desenvolvida, há uma ideologia sendo implantada dentro dos corações, desde os mais indefesos até os mais idôneos. E a gente precisa entender isso, que o diabo, o anticristo, o espírito do anticristo está implantando nos corações essa nova mentalidade para que quando ele inicie o seu governo terreno, isso seja normal para as pessoas. Não vai assustar como assustaria em outras ocasiões. Por isso está se desenvolvendo uma nova mentalidade mundial. Isso você vê todos os dias, tá? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, gente, na América Latina, em todos os continentes da Terra. Está se desenvolvendo uma mentalidade para que o anticristo possa ter facilidade de convencimento. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A quarta coisa que eu quero falar com vocês é que já está acontecendo, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui já está acontecendo. É um palco, é um cenário sendo preparado. A quarta coisa é a implantação de chips em seres humanos.
Isso já está acontecendo. Por exemplo, já existem milionários que usam o chip na mão direita, que é como um GPS, em caso de sequestro, de acidentes, de se perder e assim por diante. Em outros casos, também o chip serve como um cartão bancário, que a pessoa vai pagar a conta, ela passa ali, encosta a mão aonde tem o chip e a conta é paga. Isso já está acontecendo. É algo, gente, que já está acontecendo. Ah, pastor, mas essa pessoa que recebeu o chip, isso, gente, é tudo um ensaio. Isso é um ensaio para que quando a obra do anticristo inicie, volto a dizer, seja normal para todos. Chips em animais, por exemplo, já é uma realidade já há muitos anos, né? Que serve como GPS e etc. Gente, o estado de controle que o anticristo implantará no seu reino é absurdo. E tudo isso através desses ensaios que vão se aprimorando até chegar numa conclusão final e se iniciará quando o anticristo assentar-se ao poder político do seu tempo. Agora, a quinta coisa, que eu acho também muito importante e já está acontecendo, é a implantação de uma única moeda mundial. Gente, os grandes fóruns econômicos mundiais, grandes economistas a nível de nações, de continentes, já falam em um grande reset, em uma grande recessão, né? E nisso eles falam de uma única moeda para acabar com a inflação, enfim, para que todos possam ter facilidade no comércio e aquela coisa toda. E esse é um dos projetos do anticristo, porque a moeda mundial, a única moeda mundial, ela servirá de autocontrole para saber quem comprou, quem vendeu, o que pagou, quem foi no mercado, quanto gastou. Imagine o mundo com uma única moeda a nível mundial. Pensa num negócio desse. E isso já está sendo debatido nos grandes fóruns econômicos. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque isso já é falado abertamente. Nós sabemos que isso é uma pauta do anticristo, isso é uma agenda do anticristo, isso é um projeto que será colocado em ação dentro do governo do anticristo. Ora, tudo isso que eu falei para vocês aqui são ensaios. É um ensaio para que quando o anticristo se assente ao poder político do seu tempo, as coisas que ele vier a fazer seja normal para a população que estiver no seu tempo. Mas eu creio, eu acredito que a igreja estará com Cristo e não passará pela grande tribulação. Isso é o que eu creio. Óbvio, existem pessoas que creem diferente, existem pessoas que acreditam que nós vamos passar na grande tribulação e passaremos todo esse processo. Bom, gente, como eu não gosto de arrumar confusão com ninguém, eu penso no seguinte, que seja antes ou depois do arrebatamento, o fato é um só. Primeiro, Jesus vem. Você crendo ou não, ele vem. Segundo, precisamos estar preparados, independente do tempo e do momento. Se é antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento, não importa. O fato é, precisamos estar pronto para vivermos esse grande evento, o maior evento da história, que é o arrebatamento da igreja. A pergunta de Deus para mim e para você nesse dia de hoje é: você está pronto? Está aguardando? Está preparado ao ouvir o soar da trombeta? Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera neste mundo caótico que nós vivemos. Mas a Bíblia também diz que o Espírito de Deus, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E como disse João no Apocalipse, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que essa palavra possa produzir frutos no seu coração, viu? Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, deixe o seu comentário, a sua pergunta, que eu vou fazer questão de responder. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.